amados, hoje é dia de testemunho. Sim, nós queremos testemunhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Livro de 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 17, está escrito: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Aleluia! Não há nada melhor do que nos gloriarmos no Senhor. Eu tenho contado muitos testemunhos. Hoje é o último sábado do ano, o último testemunho. E eu gostaria de relatar algo que eu já tenho relatado em muitas pregações, mas eu não preparei um sábado ou um dia de testemunho para contar isso. E hoje eu senti necessidade de me gloriar no Senhor, porque diante de todas as bênçãos que Deus já me derramou, essa é uma das experiências que eu mais amo, que eu mais guardo, que eu mais persevero em manter. O testemunho de hoje se chama Bom Dia, Deus, Bom Dia, Jesus, Bom Dia, Espírito Santo. Desde nova, quando Jesus me batizou com o Espírito Santo aos 15 anos de idade, eu tinha muito desejo de ouvir a voz de Deus, de ter experiências, de ter intimidade com Deus. Eu cresci vendo a minha mãe contar experiências, viver experiências, e eu tinha desejo de também ter essas experiências. Eu lembro que ainda bem jovem, eu li um livro e aquele livro mexeu muito comigo, porque uma das temáticas, um dos tópicos do livro era justamente ouvir a voz de Deus. Como eu posso ouvir a voz de Deus? Eu lembro que o título do livro era Se Eu Posso, Tu Podes. E uma das coisas que o livro me ensinou foi justamente que para ouvir a voz de Deus você precisa estar sensibilizado, você precisa estar focado, você precisa deixar de ouvir a voz do mundo, as outras vozes, para se dedicar exclusivamente à voz de Deus. E eu passei a buscar isso com afinco, passei a buscar isso como algo primordial para a minha vida. Eu sempre dizia para Deus: Senhor, senta aqui, vamos conversar. Eu sempre tinha essa mania. Eu lembro que algumas vezes, no Rio de Janeiro, eu me sentava no colchão, eu dormia no colchão, no chão, no apartamento, e eu dizia para o Senhor: Senhor, eu quero sentir o colchão baixar. Eu quero sentir, Senhor amado, o colchão baixar. E quantas vezes na madrugada, com a lista dos nomes dos jovens, que eu era vice-líder de mocidade, eu orava por cada um daqueles jovens todas as madrugadas, e eu pegava a listinha e ia colocando do lado do colchão o nome de cada um dos jovens que faziam parte daquela mocidade. E quantas vezes eu sentia a presença de Deus ali, o colchão baixava, e eu sentia que o Senhor estava ali comigo. Quantas vezes eu conversava com Deus e eu pedia: Senhor, eu quero um sinal de que Tu está me ouvindo. E eu sentia aquela brisa, eu sentia a presença de Deus, e aquilo foi crescendo dentro de mim. E eu criei um hábito de todos os dias dar bom dia. Bom dia, Deus, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo. Esse hábito eu carrego até hoje. Onde quer que eu esteja pela manhã, eu sempre procuro uma frestinha para me ver o sol, ver o dia, ou ver o céu, para me dar bom dia para a Trindade. E eu sei que naquele dia, o ano foi em 97, 98, acho que sim, eu estava todos os dias fazendo isso, e eu trabalhava na Barra da Tijuca e morava na favela Cidade de Deus, em Jacarepaguá. E eu tinha que pegar o ônibus das 6 da manhã, porque eu abri o escritório que eu trabalhava. E eu, naquele dia, levantei atrasada e saí correndo para o banheiro e entrei dentro do banheiro para lavar o rosto e fazer minha higiene pessoal. E quando eu estava lavando o rosto, eu ouvi aquela voz suave dizer: Bom dia, Dani. E eu tomei um susto, abri o box do banheiro rapidamente, não tinha ninguém, o apartamento estava vazio praticamente, só tinha minha mãe dormindo no quarto dela, os outros já tinham saído todos, meus irmãos já tinham ido trabalhar, meu pai, minha prima, todo mundo. E aí eu entrei no quarto da minha mãe, ela dormia, eu voltei para o banheiro e continuei lavando o rosto. E pela segunda vez a voz disse assim: Bom dia, Dani, você esqueceu de me cumprimentar. Foi algo tão inesquecível, que não há uma vez que eu não fale nisso, que eu não chore, que eu não sinta a presença de Deus. Na mesma hora eu entendi que era o Espírito Santo. E eu corri para a janela do apartamento e gritei para a favela inteira ouvir: Bom dia, Deus, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo. E voltei para me arrumar
mas as lágrimas corriam. E eu fui para o trabalho, 40 e poucos minutos dentro de um ônibus, e eu segurava para não falar línguas estranhas alto, porque dentro de mim estava todo contagiado pela presença do Espírito Santo. É algo maravilhoso. Eu tenho contado ao longo do meu ministério, eu tenho contado essa experiência. Eu sei que algumas pessoas não acreditam. Eu sei que algumas pessoas até zombam. Mas eu quero fazer como Paulo. Se eu tiver de me gloriar de alguma coisa, eu me glorio no Senhor. É muito bom ver Jesus fazer milagres. É muito bom ver Jesus respondendo orações. É muito bom a gente ver situações que a gente não consegue reverter, revertidas por causa da oração. Mas não tem nada melhor do que a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E eu lembro que eu contei esse testemunho em uma congregação, Timon, quando eu voltei. E eu contei aquele testemunho. E algumas pessoas receberam e outras não. E eu viajei. Quando eu voltei, o irmão que eu havia pregado na congregação, o dirigente, ele me chamou para pregar na igreja dele novamente. E eu fui lá naquela igreja, preguei. Quando eu terminei, eu lembro demais que ele disse: irmã, da outra vez que você veio aqui, você testemunhou que Jesus havia te chamado pelo teu nome. E eu não acreditei. E ele já é um senhor de idade, tem idade de ser meu avô. Ele disse: eu não acreditei naquela época, mas eu passei uma luta tão grande enquanto você estava fora. Tão grande, tão grande. Que uma certa madrugada o dia estava clareando e eu na presença do Senhor, quando eu ouvi ele me chamar pelo meu nome, aquele irmão se encheu da presença de Deus. E eu vi toda aquela igreja se encher da presença de Deus. E o meu coração se alegrou, porque mais gente está ouvindo Deus chamar pelo seu nome. E eu quero que você entenda, neste último testemunho do ano, é que Jesus também te ama. Eu não sou privilegiada, eu não sou melhor do que você. O Deus que chamou Daniel, o Deus que chamou Jeremias, o Deus que chamou Ezequiel, o Deus que chamou tantos e tantos na sua palavra e que ao longo da história está chamando, Ele também quer te chamar. Porque Ele te conhece, Ele sabe a tua história, Ele sabe a tua vida. Eu não sou melhor do que você. Eu apenas desejo, eu apenas busco que Ele venha me encher mais e mais da sua presença. Eu sempre digo para Deus: preenche os meus espaços, aqueles espaços que ninguém pode ser preenchido, porque existem espaços que ninguém vai preencher na tua vida, só o Senhor, só a presença do Espírito Santo. Não vai ter companheiro, não vai ter cônjuge, não vai ter filho, não vai ter casa, não vai ter carro, não vai ter título social, secular que vá preencher. Não vai ter posição eclesiástica que vai preencher. Só o Espírito Santo de Deus pode preencher. Então te gloria no Senhor, porque mais do que todas as coisas que você pode ganhar aqui na terra, a presença do Senhor é o melhor presente. Ter o Espírito Santo de dentro de nós é a melhor coisa que um ser humano pode ter. Porque Ele te conforta, porque Ele vai contigo onde ninguém vai, porque Ele está presente onde ninguém está presente, porque Ele te ajuda quando ninguém pode te ajudar. Então que você possa alcançar essa graça nesse último testemunho do ano. Compartilhe com outras pessoas, seja instrumento de Deus na terra e entenda: o Senhor que chama a Dani também quer chamar você. O Senhor que me conhece também te conhece. O Senhor que me ama também ama a tua vida. Que Deus te abençoe e vamos para os testemunhos de 2021, para a glória do nome do Senhor. Continue orando pelo nosso canal, continue nos ajudando. Nós não esquecemos que temos que fazer a live dos 1000 inscritos. Nós estamos com mais de 1030 inscritos e eu agradeço a Deus e agradeço a você que tem nos ajudado a divulgar esse canal. Nós ainda não fizemos porque ainda não recebemos orientação de Deus para isso. Vontade humana eu já tive muita, mas eu aprendi que tudo é no tempo e na hora de Deus. Na hora que o Senhor nos der o sinal verde, nós estaremos realizando a nossa live dos 1000 inscritos e eu conto com você para divulgar, para participar, para nos ajudar, porque o nome do Senhor vai ser glorificado, como tem sido até aqui. Que Deus te abençoe. De já, feliz 2021. Estamos caminhando para um novo ano, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.